Universo Épico no ar, e no programa de hoje tem livro. E olha só, nosso convidado já está aqui conectado com a gente, é o César. César, seja bem-vindo ao Universo Épico. Oi, muito obrigado, Michel. Muito obrigado. César, ó, o livro já está aí do ladinho. Vamos falar então sobre Verdade Obscura. É isso aí. Esse é o meu livro que foi lançado em novembro do ano passado, na Feira do Livro, aqui em Joinville, Santa Catarina. Eu sou de Joinville, Santa Catarina, e é um livro recheado de muita ação, muita energia, e conforme eu tenho aqui já o feedback de muitos leitores, não dá para parar de ler. Teve gente que me mandou e-mail aqui e disse assim, ó, eu abri e eu tive que terminar de ler porque eu não conseguia parar de ler aí esse livro que promete muita ação. Agora conta pra gente, o que gira em torno dessa verdade que é tão obscura? Interessante, Michel, que eu escrevi o livro todo e o título não me vinha, não aparecia o livro, né? E o editor me falou assim, ó, não, vamos seguir editando aqui, vamos seguir escrevendo e o título vai aparecer, né? Como existem muitas partes do livro, ele é um livro de ficção, eu chamo de ficção e de não ficção, mas existem muitas partes que estão escritas ali que eu preferiria que não fossem verdades. Preferiria, mas a gente nunca sabe. Existem algumas verdades que ficam obscuras. E essa foi a ideia do livro que surgiu depois de escrever esse livro. Posso contar o prólogo um pouquinho? Claro, vamos lá. O prólogo do livro é o seguinte. O nosso personagem principal, o James, que é um pesquisador da área de medicamentos que trabalha na universidade em Barcelona, ele foi chamado às pressas para a sede de uma grande corporação mundial chamada HC Corporation. O próprio presidente da HC ligou para ele e disse que precisava falar urgente com ele. E ele desce do táxi em Madrid, olha para aquele prédio gigantesco de mais de 40 andares, todo espelhado, aquela imponência toda de uma grande corporação mundial, e ele entra no prédio, sobe até o 32º andar, onde se encontra o Matheus e toda a diretoria. O próprio presidente recebe ele, para você ver a importância daquele encontro, e manda o James entrar. Ele entra naquela sala escura, fria, se senta, e um silêncio ensurdecedor se paira no ar. O James, ele fica extremamente nervoso. Quando ele fica nervoso, ele pega a carteira dele do bolso e olha para um desenhozinho que o filho dele fez. O filho dele, esse que tem uma doença terminal e está internado num hospital, né? Ele é uma criança de 7 anos. Ele olha para aquele pequeno desenho, que é um coração com uma árvore dentro. O filho dele fez aquele desenho e ele dizia que aquela árvore ali era o pequeno Gabriel crescendo no coração de James. E isso trazia uma tranquilidade muito grande para o James. E aquele momento de tensão requeria um pouco dessa tranquilidade que seu filho, olhar para o desenho do seu filho em estado terminal num hospital, requeria. E o próprio presidente da HC começa a reunião muito rápido e direto. Ele diz assim, James, nós vamos te botar na cadeia. Ou você entrega para nós a fórmula do seu medicamento que está sendo testado em seu filho. E o James para, ele congela por um momento, as mãos dele começam a suar de nervoso, ele pensa assim, não, Matheus não tinha como saber disso. O presidente da HC Corporation não tinha como saber disso. Apenas 2 pessoas da minha confiança sabem disso, e ele estava testando algum medicamento para tentar achar a cura do filho dele, estava testando secretamente, nem o médico do filho dele sabia, né? E aí, como que o Matheus vem com aquela informação?
Então, James fica louco da vida, porque ele sabe que se ele entregar a fórmula do medicamento, que estava se provando ser estável ainda, não estava confirmado ainda, né? Mas ele não podia fazer isso, ele pode realmente ir para a cadeia por isso, mas é a vida do filho dele. Ele sabia que se ele entregasse para a grande corporação, o filho dele ia morrer, porque ele ia ter que interromper o tratamento, só em contratos e por aí vai, as coisas iam se perder e o filho dele certamente ia morrer. Então o James joga tudo na mesa e sai da reunião e bate a porta. No que bate a porta, eu volto a cena para dentro. Mateus olha para o chefe da segurança daquela mega corporação, o Cláudio, e ele diz assim: Cláudio, este cara tem até às 6 horas da tarde de amanhã para dar uma resposta. E você, Cláudio, sabe qual é a resposta que eu quero. Custe o que custar, me traga essa resposta. E aí acaba o prólogo. Sensacional. Michel, eu costumo dizer que esse livro é um livro de ficção e de não ficção. Porque esse prólogo, lógico, é uma história de ficção, né? Aí se passa como se trata de uma inovação no meio dos medicamentos e como funcionam até medicamentos, e aí entra um pouco de ficção científica, né? Como se trata disso? Uma indústria, vai virar uma indústria bilionária. Isso, lógico, já chamou a atenção da HC Corporation e vai chamar a atenção de políticos, vai chamar a atenção dos investidores de Wall Street, vai ter perseguição, vai ter morte, vai dar problema, o James vai ter que correr com esse negócio e ele vai ter que fugir. Essa é a parte de ficção do livro. Agora, a parte de não ficção que eu chamo do livro é o seguinte: já fechou o prólogo com esse mistério aí inicial, né? Eu coloco um QR Code, eu coloco QR Codes ao longo do livro com videoaulas, que daí entra a parte de não ficção. Veja só, o que eu coloquei nesse primeiro momento aqui com o James. Eu coloquei ali um falso dilema, né? Então eu alerto as pessoas para os falsos dilemas que a gente pode cair durante o dia a dia como um todo. Por exemplo, ele falou assim: James, ou você vai para a cadeia ou você me entrega a fórmula, né? Veja só, ele deu só 2 opções, mas isso é falso, ele não tem só 2 opções. Ele imediatamente criou uma terceira opção, fugindo dali. Lógico que vai ter consequência para ele, isso aí, mas ele criou uma terceira opção ali, né? Então, veja só, a gente às vezes pode cair em falsos dilemas, e se a gente reconhecer os falsos dilemas que a gente cai no dia a dia, isso pode facilitar, né? Por exemplo, você vai para a praia ou você vai para o campo, né? Pô, peraí, só tem essas 2 opções, praia ou campo nas férias, né? Então, não tem só 2, tem inúmeras, né? Você está comigo ou você está contra mim? Não, peraí, né? Será que não estou caindo num falso dilema? E isso acaba ajudando as pessoas a tomarem melhores decisões durante o dia a dia, que é um pouco do pano de fundo que corre aí no desenvolver da história do Verdade Obscura, que é um método que a gente, na empresa que eu tenho, a gente desenvolveu para fazer projetos. É o método do raciocínio crítico e criativo, né? Onde você alia os dois modos de pensar, crítico, né? O pensar criticamente e o pensar criativamente, e potencializa soluções, potencializa ideias para você no dia a dia. E isso facilita muito as pessoas a tomarem decisões no dia a dia. Isso ajuda muito essas pessoas. Por isso que eu coloco que o livro Verdade Obscura é um livro de ficção e não ficção. Agora, olha, vendo, né, escutando você falar sobre a obra, detalhando, em riqueza de detalhes, né? Teve ali algum momento, alguma parte do livro, né, que você enfrentou um obstáculo, sei lá, um bloqueio
criativo, ou não sabia para onde ir com a parte da história, ou até mesmo de vir ideia de colocar essa estratégia de QR Code no livro, né? Porque você fala com uma facilidade, né? Com uma riqueza de detalhes. Então, teve alguma parte ali que você enfrentou ali um desafio? Teve sim, teve. Mas eu, como nós na Learn Limitada, que é a nossa empresa, a gente trabalha com o raciocínio, com o desenvolvimento do raciocínio criativo também. Existe uma forma de você poder trabalhar com isso aí e vai lidar, certamente, não é que vai evitar algum bloqueio criativo, vai ter, né? Só que você consegue lidar de uma forma melhor com esse bloqueio, né? Eu chamo, tem várias etapas aí para o raciocínio criativo, né? A gente começa com o interesse, né? Então eu tinha total interesse em escrever um livro, um livro principalmente pautado nesse âmbito ficção, não ficção. Eu já digo por que ficção, não ficção, porque minha principal influência é o Dan Brown, do Código de Da Vinci, ficção, e também o Malcolm Gladwell, na não ficção, né? O Malcolm Gladwell, que escreveu lá os Outliers, o Blink, ele até tem um livro novo aí, né? Então eu queria unir esses dois caras, que é os autores que eu mais gostava, né? Então veja, eu fui da parte do... Esse é o interesse, é meu interesse. Muita gente tem interesse incipiente aí, só que você tem que tirar esse interesse e passar para a etapa de preparação. A etapa de preparação é onde aí entra muito pensamento crítico também, né? Você tem que se preparar para fazer as coisas, você tem que se preparar muito bem. E aí, veja só, uma das etapas de preparação que eu mesmo elegi foi buscar ter aulas com quem? Com o próprio Dan Brown e com o próprio Malcolm Gladwell, né? Aí, olha só, Michel, que legal. Aí tu vai pensar assim, se fosse na década de 90, seria impossível. Vou ter uma aula com o Stephen King. Ele nem quer dar aula. Nem quer dar aula, Stephen King, esses caras aí, né? O Dan Brown, né? Imagina, se você eu quero começar a cantar. Legal, eu quero ter aula com o Steven Tyler, do Aerosmith. Não, né? Só que o Dan Brown e o Malcolm Gladwell têm masterclass muito acessível ao público em geral. É lógico, a aula é em inglês, mas, cara, você põe ali no Google Translator e faz lá, né? Mas olha lá que legal. Então, hoje já é possível esse tipo de situação. E eles têm masterclass, e o Dan Brown me ensinou. E assim, ó, essa etapa de preparação, né? Daí da etapa de preparação, você começa a jogar muitas coisas para incubação de ideias. Para quê? Lá na frente você vai fundir muitas ideias, vai ter fusão de ideias, né? E assim, Michel, você sabe que uma ideia que funde com a outra, ela gera uma terceira melhor ainda, né? Então essa ideia, você tem que respeitar essa ideia. E algumas coisas você pode ir fazendo ali no meio da incubação de ideias, você pode ter fontes de ideias aí intermináveis, né? Uma delas que eu digo é exercitar o possível adjacente. Olha só, possível adjacente, o que é isso? São portas que você abre hoje, e aí, porque você abriu essas portas, você vai ter acesso a outras portas que você não sequer sabia que existiam, né? Por exemplo, o possível adjacente. Você que está assistindo a gente aqui, pensa no seu emprego atual. Como é que você conseguiu esse seu emprego atual? Foi porque você abriu portas anteriores, né? Porque você teve experiências anteriores, passou por projetos anteriores, né? E aí você vai abrindo. Essa é uma das formas de você ter ideias e abrir oportunidades. Então, o possível adjacente, eu costumo dizer assim, ó, faça, porque feito é melhor do que perfeito, mas não precisa ser mal feito também, né? Então a gente tem que ir fazendo, nós temos que ser fazedores. E aí sobre o bloqueio criativo, aconteceu, sim. E eu escrevo, um personagem teve um bloqueio criativo no meio. Então a forma de me livrar do bloqueio criativo foi botar um personagem com bloqueio criativo e imaginar como é que ele sairia desse bloqueio criativo. E foi exatamente o que eu fiz. Teve uma hora ali que eu pensei, não, agora terminou a história.
né? E aí eu fui e contei para minha esposa que ela é profissional de marketing, ela faz marketing. Ela falou, não me parece o fim disso aí. E aí ela colocou uma ideia, ela falou assim, ela falou de uma ferramenta que a gente utiliza para gerenciar projetos na indústria, né? Porque a nossa empresa faz projetos em indústria. Você já usou essa ferramenta aí para o teu livro? Nossa, isso deu um clique na hora ali. Falei, não tinha usado essa ferramenta ainda, que era o mapa mental, né? Eu estava com um mapa mental de como escrever o livro. Eu não estava com um mapa mental da história, que são mapas mentais diferentes, né? Então eu saí daquele mapa mental e fui para outro. E ali veio mais 20 capítulos, e ali surgiu até um outro personagem muito sombrio ali na história, que ele avacalha com tudo. Lógico, o final você tem que ver no livro ali o que acontece. Mas eu me livrei do bloqueio criativo escrevendo sobre o bloqueio criativo de um personagem que tem aqui, o Dr. Miller. Muito legal, né? Porque o pessoal de casa, né, às vezes querem escrever um livro também e não tem noção por onde começar, qual é o processo. E também é legal explicar essa parte de que não é só inspiração, tem transpiração também ao longo do processo, não é? E muita transpiração. Aqui na Learn Limitada, sobre o raciocínio criativo, que essa é a etapa, entre aspas, não romântica da criatividade e que pouca gente fala sobre ela, né? Até o próprio escritor Neil Gaiman, ele falou sobre o processo, sobre a parte de incubação de ideias. Ele diz que a sua mente é quase como uma composteira, né? As pessoas que fazem compostagem aí de cascas de frutas e verduras, depois transformam em adubo, né? E aquilo vira uma terra extremamente fértil, né? Assim é a nossa mente. Você tem que colocar coisas que vão gerar, vão fertilizar aí o seu raciocínio daqui para frente. Então ele coloca uma grande pergunta e muito inteligente até. O que você está colocando na sua composteira? Dá uma olhada aqui na sua composteira, que vai fertilizar e te dar boas ideias no futuro. Então fica muito atento no que está entrando, né? Por exemplo, você está consumindo o conteúdo do Universo Épico, excelente, é uma escolha inteligentíssima. Fica aí com o Michel, assista os outros episódios também do Universo Épico, que é uma escolha inteligente. Fica aqui. Valeu, com certeza, né? A gente sempre aqui traz quadrinhos, livros, falamos sobre séries, filmes, né? São dicas excelentes, assim como Verdade Obscura, né? E eu quero saber o seguinte, né? Você falou de abrir portas, né? Então, para a gente chegar aonde a gente está hoje, né? A gente passou por um processo de abrir portas, né? Então, você abriu a sua porta com Verdade Obscura. E o pessoal acho que já está curioso para saber, é uma porta que se fecha, acaba nessa história, ou ainda tem muitas outras portas que virão lá na frente? Sabe qual é a parte boa de exercitar bastante o pensamento crítico e criativo? É que quando chegou no final da história, lá no capítulo 62, o livro tem 282 páginas, mas segundo os leitores, como eu falei no início ali, você consegue ler num dia, né? Eu te prendo na história. Eu uso as técnicas do Dan Brown, né? Então tu vai ficar preso na história e vai querer ler num dia só. Só que quando chegou no final, indo aqui para a tua pergunta, quando chegou no final, eu achei que não era o final. Tanto que o último capítulo, ele coloca assim uma semente na cabeça do leitor, instigando muitas perguntas, muitas. E aí no final do livro estão as perguntas lá, e tá o meu contato lá também, tá o site, né? www.csbolton.com, né? E tá ali uma lista de perguntas, e eu faço a pergunta pro leitor: o que você acha que aconteceu com o Matheus Johnson depois que
blá, blá, blá. Então essas perguntas é bom você ler depois, né? Depois que leu. Aí eu coloco assim, me diga o que você acha que aconteceu. E agora, acabei de ter uma ideia fantástica que o Michel provocou com essa pergunta, né? Veja, isso é serendipidade, que eu também falo no livro sobre serendipidade, né? Ou seja, você encontrar uma ideia de valor onde você não estava procurando, né? Chama-se serendipidade, uma palavra relativamente nova, né? Olha que ideia que tu me deu, Michel. Quem sabe se eu pegar as respostas desses leitores, eu não crio uma continuação do Verdade Obscura, com aquele mix assim do, eu acho que o Mateus fez isso. Olha, que compilação de ideias aí que a gente não consegue aí para frente. Excelente ideia, Michel, gostei dessa aí, cara. Muito legal, não é? Bom, então, gente, ó, ele vai passar agora para você aí de casa como é que faz para acompanhar o trabalho e, ó, mandar mais ideias e cobrar o próximo volume. Tem aí TikTok, Instagram, como é que faz, César? O meu Instagram é o @CésarEduSilva79, né, que é o mesmo do Facebook. Eu tenho também o LinkedIn, que é a rede profissional, César Eduardo da Silva, né, César Eduardo da Silva, ou César com S, né, C-S-A-R, César Eduardo da Silva. E tem o meu site, que é o site do livro, né, Verdade Obscura, que é o csbolton.com. Veja aqui, ó. Eu uso aqui, tá aqui a capinha do livro, eu uso o pseudônimo de C.S. Bolton, que é César Silva Bolton. Bolton é uma alusão ao sobrenome da minha esposa também. Posso falar de mais um truque aqui que tem na capa? Opa, vamos lá. Na capa do livro está escrito, tem uma frase ali, cheio de energia e ação, uma leitura imperdível. E essa citação aí é do The Times Today. Quando eu fiz o lançamento do livro na Feira do Livro, muitas pessoas pegaram o livro, olharam a capa e tal, e eu estava ali do lado, né? As pessoas poderiam ter feito perguntas, muitas fizeram, só que apenas uma fez pergunta sobre o The Times Today. O cara falou assim, César, cara, tu conseguiu uma citação do The Times Today? Cara, isso é coisa fantástica e tal, pô, The Times Today. Aí eu perguntei para ele, tu sabe quem é o The Times Today? Aí o cara parou. Não, quem é o The Times Today? Aí eu falei, deixa eu te contar. Você consegue acessar o registro.br e aí você consegue comprar um domínio por R$ 9,90 e eu comprei /times.today por R$ 9,90. Aí você vai no Google Sites e gratuitamente faz um pequeno site, né? Eu fiz, e associa a esse domínio. E aí nesse site eu coloquei a frase cheio de energia e ação, leitura imperdível, thetimes.today. E você sabe de quem que é esse site, meu amigo? É meu! Eu escrevo o que eu quero no meu site. E lógico, eu coloco aqui na capa do meu livro, veja só. Mas o que eu quero com isso? Não quero fazer uma pegadinha. Eu já quero alertar aqui na capa, por exemplo, quem são as suas fontes de informação? Em quem você está confiando para tirar conclusões, para tomar decisões, para passar informações adiante. Então, verifique a credibilidade, principalmente, das suas fontes de informação, né, Michel? Tu que é jornalista sabe muito bem da importância disso aí. Então, isso faz parte também do pensamento crítico e do raciocínio criativo para chegar nessa solução para te dar esse alerta sobre as fontes de informação. Isso aí é o livro Verdade Obscura. Ele está à venda também na Amazon.com, né, com o e-book, ou, cara, direto comigo ali no Instagram, entra em contato comigo, no @CésarEduSilva79 e também no site da editoraareia.com.br. Você encontra lá. Com essa baita dica de marketing, a gente encerra o bloco. Muito obrigado, né, por essa entrevista incrível, César.
Valeu, muito obrigado, Michel. Muito obrigado aí a todos do Universo Épico pela oportunidade de falar sobre Verdade Obscura. E a gente vai para um rápido intervalo e no próximo bloco tem muito mais. Estamos de volta ao segundo bloco do Universo Épico e a gente segue aqui, com um novo convidado nesse bloco, o Maciel, que vai falar pra gente do livro dele, Os Carcarás. Seja bem-vindo, Maciel. Obrigado, Michel. É um prazer participar aqui do programa com vocês. Gostei do nome, Momento Épico. Agora, vamos começar, né? Esse bate-papo aqui. A gente quer saber do que se trata Os Carcarás. É uma pergunta que todo mundo me faz. Do que se trata os Carcarás? Eu usando um termo que eu descobri recentemente que eu não sabia, que chama-se autoficção. Ou seja, é uma autobiografia, essas pitadas de ficção. Então eu relato 100 anos de histórias da minha família, começando desde lá, o surgimento de uma Índia, apareceu nesse sítio, que era um sítio bruto, um sítio selvagem, matas, lá no agreste pernambucano, e a partir dessa Índia se formou a minha família e muitos mistérios surgiram a partir do aparecimento dela lá. E ela, para você ter uma ideia, ela foi encontrada vagando por essa floresta, por essa mata perdida, e um dos caçadores que encontrou ela era meu bisavô, acabou casando com ela e daí surgiu nossa família. E muitos mistérios em volta dessa família, em volta dessa história, daí eu passo. É uma viagem pelo Brasil mostrando por onde essa minha família foi. E daí com essa autoficção, porque daí a gente tem uma pitada de fantasia para atrair o leitor, para atrair as pessoas, mas eu digo 90% do livro é pura realidade, uma realidade difícil que até hoje a gente encontra no Brasil. E momentos lindos também, de amor, de fantasia, de paixão, de relacionamento familiar. Eu tive a oportunidade de conhecer o estado lindo de Pernambuco, adorei. E olha, umas regiões bem bonitas lá. Com certeza. E olha, a respeito do livro, essa parte da ficção foi um artifício que você usou, talvez, para poder preencher as lacunas que faltavam? Eu não sei se eu diria um artifício para preencher as lacunas, porque a minha mãe, são causos que minha mãe me contava, e desde pequeno eu vivenciei muitos desses causos. E eu vivenciei muito, e minha mãe me contava e eu ia fazendo essas anotações. Então, pode ser que talvez tenha sido, na imaginação dela, algum desses causos. Então, não digo que seja para completar essas lacunas. São causos de fatos que ocorreram. Como a história de fantasma, a história de uma chuva e só choveu lá e que ninguém mais percebeu essa chuva. A história de que lá, por exemplo, todas as plantações em volta, os sítios em volta dava frutos, flores, e o nosso não, o nosso era seco, o nosso era destruído, e vinha por essa história do tempo de escravidão que teve lá, do tempo de massacre de índio que teve lá. Então a gente acreditava que esse sítio infrutífero lá, por causa dessas tragédias, dessas mazelas que aconteceram, e por isso não tinha. Para você ter ideia, meu bisavô ficou mais de 8 dias para ser enterrado e não apareceu ninguém para enterrar ele. E isso, por exemplo, não é fantasia, mas se você ler, você vai falar, isso é fantasia. Então, por isso que eu digo, é uma autoficção, porque você lendo, você vai falar, não, isso é fantasia. Não, você vai falar, você não é fantasia. Tem um caso que é do menino da sandália vermelha e aconteceu comigo, eu não vou contar aqui. Mas é sobre uma sandália vermelha que eu ganhei de presente. Se você não sabe o que eu fiz, uma criança fez com aquela sandália vermelha ali para mostrar que ele estava com sandália vermelha. E isso, por exemplo, eu fico pensando, eu lembro que isso aconteceu, eu falo, mas isso aconteceu mesmo? Eu falo, não, eu lembro que aconteceu, eu levei uma surra da minha mãe. Não, mas não, uma criança não faria uma coisa dessa, mas aconteceu. Então, se você ler, você vai falar, não, isso é ficção. Então, são esses momentos de ficção que tem. Por exemplo, a minha mãe casou com meu pai sem nem conhecer ele, sem namorar ele, sem dar um beijo nele. Eles pegam um pau de arara nos anos 50, no Nordeste, vem para São Paulo. Quando chega na travessia do Rio São Francisco, o Rio São Francisco está inundado e não tem ponte para passar.
E eles vinham de uma seca tão grande que quando eles viram o Rio São Francisco, eles mergulharam para tomar água, para pegar água. E minha mãe contava essa história e era encantador ouvir aquilo. As pessoas vão falar, não, é mentira, isso não existiu. Existiu. Então, por isso que eu digo essa autofantasia. Ovos, sempre a gente pincela um pouco. A gente põe, como é que fala? A gente põe literatura para deixar bonito, para deixar poético. Mas que, no fundo, aconteceu sim. Se foi daquele jeito, não sei. Mas, no fundo, aconteceu, entendeu? Então, não foi uma fuga, mas sim uma forma de deixar mais poético. Não, só de você contar algumas situações, alguns causos, né? A gente já ficou curioso. Eu fiquei curioso para saber dessa sandália vermelha, né? Não vou contar. Vai ter que ler o livro. Vai ter que ler o livro. É terrível o final da sandália vermelha. Agora, Maciel, conta pra gente, né? Como é que foi o processo de elaboração do livro para você reunir essas histórias e colocar tudo lá dentro? Michel, eu fiz totalmente diferente do que é recomendado, né? Os cursos de literatura que a gente faz, os cursos de narrativas, de escrever que a gente faz, a gente aprende fazendo anotações. E eu tinha tudo isso na minha cabeça. Eu tinha toda a sequência. Eu sabia, porque a minha mãe há muitos anos contava e eu aprendi, eu adorava conversar com ela. E eu sabia dos causos da família. A gente tem um caso bem interessante que é de invadiram o nosso terreno lá, e meu pai foi brigar por esse terreno, e o fazendeiro do lado veio para matar a família toda, e minha mãe pegou um dos filhos no colo e ficou na frente, pediu para ele atirar. E daí isso, por exemplo, vou dizer, é fantasia, é cena de novela e não é, foi real. E daí eu sabia por onde eu começava. Então eu falei, nós éramos chamados dos carcarás, então nós somos 14. Eu falei, vou começar com essa história, com essa jornada desses carcarás. E eu comecei com essa primeira jornada, que foi o nosso nascimento, o surgimento da nossa família. E daí vim passando por tudo até a última jornada, que eu chamo a jornada mais triste da minha vida. E daí são 14 jornadas que elas vão passando. Cada jornada, um capítulo, conta essa fase da vida. Então eu tinha tudo isso na memória. Pra você ter ideia, o livro leva um processo demorado, mas eu escrevi em 15 dias. Começou a pandemia, eu falei, o que eu vou fazer? Parei, sentei, comecei a escrever. Eu começava a escrever por volta de meia-noite, parava 4 da manhã. 15 dias direto, mas tinha dia eu escrevia 4 horas, tinha dia eu escrevia 1 hora, tinha dia eu escrevia meia hora. Mas tinha dia que me empolgava, eu começava meia-noite, quando eu percebi o dia já estava amanhecendo. Eu sou ator, trabalho com produção cultural, e na pandemia fechou tudo para nossa área, né? Então eu fechei o escritório, trouxe tudo pro meu apartamento e comecei a escrever. Então em 15 dias estava pronto, escrito. Depois vem revisão, correção, corta daqui, corta dali. Aí levou mais 6 meses. Depois primeiro trabalho de leitura, de pesquisa, de avaliações. Aí levou mais um ano e pouco para ficar pronto. Mas eu digo que eu escrevi em 15 dias. Eu dei o ponto final no livro em 15 dias que eu comecei a escrever. Aí daí só Deus sabe o que estava escrito ali, né? Porque depois para ler, para corrigir, para ver, para mandar, mas era tão prazeroso escrever que eu falei, gente, eu tinha que ter escrito antes, ou não, era aquele o momento para ser escrito, porque eram tantas histórias e tem muitos causos que ficou de fora, que a minha literatura crítica, eu contratei uma pessoa para fazer uma literatura crítica para mim, uma avaliação crítica. Ela falou, você tem que escrever o 2, o 3, que você tem pano para manga. Isso porque realmente não é porque eu escrevi ou porque eu estou envolvido, eu sou uma das personagens do livro, eu sou a personagem central, que é a minha volta para o passado para descobrir o que aconteceu com a nossa família. Mas é empolgante, e como eu sou autor, eu escrevo teatro, eu sou ator, é como se fosse um capítulo de novela. Termina a primeira jornada, você quer saber a segunda e vai direto para a segunda. Olha eu fazendo propaganda. Ô Maciel, mas e aí, sobraram histórias para um volume 2, 3? Sobraram, mas eu não sei se eu consigo escrever, porque durante o processo do meu livro, a minha mãe faleceu e ela é a personagem central, e é muito dolorido mexer. Tanto é, depois eu não li mais o livro, eu não consegui mais fazer nada com o livro. Ainda bem que já estava pronto com a editora, já estava com o pessoal da comunicação, eu não tive que rever. Mas uma hora eu vou ter que ler, eu vou ter que ligar ali para estudar algumas coisas, mas mexe muito comigo. As pessoas lerem o livro, entenderem, vão saber do que eu estou falando. E a morte é um dos mistérios que envolve a nossa família. Até a morte da minha mãe agora, o ano passado, fez um ano cheio de mistérios também. E isso
mexe assim de um jeito que você não tem noção. É difícil, eu não desejo isso para ninguém. Fica aí uma linda homenagem. Eu acabei. Ela sabia que estava escrito, ela viu a capa, eu mostrei para ela. E ela fala: alguém vai ler isso aí? Alguém vai. Ela falava, eu contava para ela: mas você esqueceu daquele caso, você esqueceu daquela noite, você esqueceu daquele dia. E, enfim. Mas é um livro com fantasias, mistérios e muito amor. Minha família. Maciel, você que é ator, você imagina também, não sei se esse foi o seu objetivo, porque eu já entrevistei aqui alguns escritores que durante a pandemia, ator e escritor pensam em escrever histórias para transformá-las numa peça de teatro, ou até mesmo numa produção audiovisual, seja cinema, seja um seriado. Você acha, né, ou você tem esse objetivo de transformá-la em uma produção audiovisual, ou até mesmo numa peça de teatro? Olha, eu tenho causos que eu já transformei em peça de teatro, né? Inclusive foi encenado com a Mel Lisboa, com a Rose Campos, a Cíntia Falabella e direção do Fernando Neves, que era um dos causos que a minha mãe contou que é proibido contar aqui. Eu não sei se criança assiste ou não. E eu peguei esse causo e transformei numa peça de teatro que chama-se Ladainha para um Defunto Morto. Era um defunto que precisava ser enterrado e ninguém conseguia enterrar esse defunto. E daí sempre acontecia alguma coisa, e essa história era super conhecida lá. E daí eu transformei isso numa peça de teatro que foi encenado. Outros causos da minha história, do meu Nordeste, das coisas que eu vivi, eu sempre trago para o palco, para o teatro, para os meus contos, enfim, para as minhas aulas que eu dou de teatro. Eu coloco isso, mas esse eu não sei, porque envolve muito família. Envolve muito família. Tem cenas muito tristes ali, eu não sei se eu conseguiria ver. Quem sabe no futuro, se rolasse interesse. Não sei se transformar numa peça de teatro é muito longo, mas num filme, eu estou trabalhando num projeto de um filme agora, que também é no Nordeste, sempre eu levo para lá, óbvio. Mas eu não sei se... Mas daria uma bela história, daria um filme, uma série, alguma coisa assim, mas eu não sei se eu teria coragem, porque... Nossa, eu estava assistindo ontem a história da Diane, né? A Spencer, que é sobre a vida dela em um certo momento do castelo. Ela foi passar uma noite de Natal, véspera de Natal, noite de Natal e dia de Natal com a família, e vários casos aconteceram ali, que foi quando ela tomou a decisão para ela se separar. É a Kristen Stewart que faz a Spencer. No final eu descobri que ela é maravilhosa. E eu vendo umas cenas dela com o Harry e com o Príncipe William ali, cada diálogo dolorido, e na hora eu falei, meu Deus, como eles assistem isso hoje em dia, vendo o povo usando sua mãe, usando coisas íntimas deles para falar disso. É o momento que eles acham a mãe tá ficando louca. Eu falei, como que... Nossa, e você fez a pergunta, eu tinha pensado nisso ontem. Eu falei, eu não deixaria. Eu falei, é muito dolorido eu ver essa história de uma mãe. Tem uma cena muito triste que aconteceu com um pai da minha mãe, e ela me contou, e ela sabia que estava no livro. Eu falei, eu vou colocar isso no livro, né, que foi da primeira relação sexual dela. Ela falou, pode colocar. E daí é a única dúvida que eu tenho se eu fiz bem ter colocado ou não. E é muito dolorido essas coisas. É muito dolorido. E daí, como é que você se vê? Eu não sei. Eu tenho um amor às minhas coisas. Eu não sei nem como eu tive coragem de publicar. Eu tenho um texto escrito que eu não deixo ninguém ler. Eu guardo, não. Não, mas você tem que mandar, você tem que divulgar. Eu falei, mas eu não quero, é pra mim, é muito... Não sei. Isso na mão de uma pessoa por aí transformando numa história, e eu saber que são fatos reais que envolvem a minha família, né? E a minha família, a gente é metade branco e metade preto. Então tem casos de racismos, assim, terríveis. Tem coisas, assim, de preconceito, de xenofobia terríveis. Então, são fatos que vêm desde o início mesmo, entendeu? Assim, então, eu não sei como seria reviver isso e, enfim, mas, né, o tempo dirá, o tempo cura tudo. Então, vamos ver. Mas que daria uma história assim, porque, como eu te falei, eu venho do teatro, eu venho da TV, dessas coisas. Eu escrevi com essa linguagem mesmo. É como se você lendo, é como se você estivesse lendo um roteiro de TV, com as marcações, com tudo na sequência. É bem interessante, modéstia à parte. Não tenho medo de almas, de assombrações, espíritos comuns nesses causos na minha família. Já tive muito um dia. Mas hoje eu só tenho medo das saudades. E com isso recordo dos carcarás, como éramos chamados. Lembro-me da colônia da minha mãe que passava nos pulsos, das alfazemas do meu pai, do cheiro do barbear,
da balbúrdia no terreiro, que eram as brincadeiras dos carcarás crianças, e dos almoços em dias de domingo. Agora, Maciel, no primeiro bloco eu estava conversando com o César. E aí ele explicou bem no finalzinho da entrevista, né, que ele criou um site que é o The Times Today, né, para colocar uma headline ali, né, uma manchete sobre o livro dele. Então, mas só que esse The Time Today é uma criação dele. Ele foi lá, comprou o domínio e aí ele publica o que ele quer naquele site de informações. Você tem ali uma proximidade, né? E Agnaldo Silva, né, escreveu aí sobre a sua obra e não é marketing, né? Não é. E é muito curioso, né? Eu fui selecionado para o curso do Agnaldo Silva, acabei trabalhando nesse processo do curso, depois fui fazer um espetáculo dele com a Viviane Araújo, com essa galera toda, e daí fui trabalhar na Casa de Artes do Agnaldo, e ficou por isso mesmo. E na hora, a editora, Asas da Literatura, é uma editora de Portugal, tem a matriz dela em Portugal, aí me perguntou, você vai fazer prefácio ou não vai fazer? E eu não tinha pensado. Eu falei, gente, como assim? Quem que faria meu prefácio? E eu estava falando com o assistente do Agnaldo de Portugal naquela hora, num projeto que a gente estava fazendo. Eu falei, cara, seria perfeito o Agnaldo, porque a editora de Portugal tem essas link com Portugal. Ele está morando em Portugal, ele vive a vida toda em Portugal. Aí eu falei, não vai rolar. Aí eu mandei, ele falou, não, o Agnaldo faz. Eu falei, não, mas pergunta para ele. Eu falei, não tem pressa, não tem obrigação nenhuma. Se ele falar que não tem problema nenhum, que eu vou deixar sem prefácio. Aí ele falou, não, manda o livro, uma das coisas, eu mandei pro Agnaldo, em poucos dias veio e ele parece que leu tudo ali, porque como ele conhece a minha história, meu nome, eu coloquei Silva, porque eu vi o Agnaldo Silva, ele usava Agnaldo Silva com tanto prazer, Agnaldo Silva, eu achei tão legal aquilo. Por exemplo, eu falei de xenofobia, né, uma das xenofobias era por eu ser do Nordeste, quando eu falava Maciel Oliveira, que era meu nome, Maciel Oliveira da Silva, gostavam de mim, do Oliveira, essas... Sabe, nome de pobre, eu vi no curso de teatro, onde você acha que você nunca vai encontrar preconceito no curso de teatro, eu vi, Oliveira é de pobre. E daí eu falei, sabe uma coisa? Vou usar Silva, ainda é mais pobre ainda na cabeça dessa gente arcaica, eu vou usar Silva. E daí eu vi o Agnaldo usava Silva, e daí eu falei, vou usar Silva. Eu comecei a escrever por causa do Agnaldo, por causa da novela Pedra sobre Pedra, que dali tem um pouco dessa fantasia que eu falei ali, e daí foi... E do nada o Agnaldo escreve, e ele escreve a saga da família Silva, porque no final ele assina que ele também é uma família Silva. Então eu achei bem legal, achei bem bacana da parte dele, e eu deixei claro, não tem obrigação nenhuma, não se preocupe em escrever, eu mandei, mas depois eu falei, eu sei quanto que demanda trabalho, você tem que ler tudo aquilo, tem que estudar tudo aquilo para escrever. E o Agnaldo escreveu e eu fiquei encantado, ele leu ali, minha alma, era o que eu precisava para aquele prefácio, é bem legal. Maciel, olha, eu adorei o nosso bate-papo, assim, foi muito legal. O tempo aqui, ó, voou, né? Foi ótimo. E o pessoal de casa que também gostou, tenho certeza, como é que faz para acompanhar suas histórias, né, o seu trabalho? Olha, minhas redes sociais, eu vou passar ao meu pessoal, né, que é lá que eu vou disponibilizar todos os links, disponibilizar tudo. A gente começa com o lançamento essa semana. Nós vamos pegar trechos do meu livro e vou pedir para atores lerem, pessoas conhecidas lerem, alguns amigos que eu tenho aí que tem um bom nome na praça, né? A gente tem que ter esses amigos. Alguns amigos próximos vão ler trechos desse livro que eu vou disponibilizar lá junto com o link. Você comprar, você pode adquirir no Submarino, pode adquirir na Amazon, pode adquirir no Magazine Luiza, no Estante Virtual. Todas essas grandes empresas têm o link do meu livro, chama-se Os Carcarás. Minha rede social oficial é Maciel Silva Real. É só seguir lá, Maciel Silva Real, que lá tem meus vídeos de comédia, tem meus vídeos de drama, tem tudo, tem espetáculos, minha agenda de espetáculo que eu estou fazendo pelo Brasil. E é isso. Obrigado, Michel. Adorei participar e vamos na fé sempre. Com certeza. Sucesso e obrigado por compartilhar a história da sua família com a gente. Obrigado a vocês. Bom trabalho para todos. Ponto final no Universo Épico e a gente volta na próxima semana. Tchau!